Irmã com direito queima pontes e depois quer que eu cuide dela e de seu bebê ainda não nascido. Usando uma conta temporária, já que ela conhece meu Reddit pessoal, mas nossa, isso é longo. Então, eu, mulher de 27 anos, me mudei para os Estados Unidos há quase 7 anos. Tenho 2 meias-irmãs do lado paterno, todas de mulheres diferentes. Costumávamos ser muito próximas e, apesar de ambas serem filhas ilegítimas, eu compartilhei com elas parte da pequena herança que recebi dos meus avós. Eles nunca as reconheceram e não deixaram nada para elas. Há 2 anos, minhas irmãs também se mudaram para os Estados Unidos. A irmã do meio, 28 anos, vamos chamá-la de Mary, conseguiu uma empresa para hospedá-la com um visto de trabalho. A mais velha, 30, Karen, não é o nome real dela, conseguiu um visto de estudante e se mudou para morar comigo, já que eu já estava trabalhando e ganhando um bom salário. O acordo era que eu pagaria as contas, ela conseguiria um emprego na universidade, já que não podia trabalhar fora, e esse seria o dinheiro dela para gastar. Eu cobriria todas as contas e a comida. A única coisa que pedi foi que ela ajudasse com algumas tarefas menores. Eu tenho um cachorro e um gato, e disse a ela que ela não tinha responsabilidade enquanto estivesse estudando e trabalhando. Estava tudo bem, já que eu trabalho em casa e tenho uma família adotiva que me ajudava a cuidar da casa, principalmente porque sou a babá de graça para eles. Um acordo bem vantajoso para uma estudante, certo? Bem, aparentemente isso não foi suficiente. Enquanto ela estava na faculdade, Karen conheceu o Ken. Eu conhecia o Ken desde a época em que eu estava na universidade. Ele é um canalha, mas eu pensei que era inofensivo. Karen estava completamente apaixonada por ele. Eu avisei de que o Ken tinha uma má reputação na universidade, mas ela não se importou. Ela é adulta o suficiente, então deixei pra lá, com a única condição de que o Ken não fosse permitido no meu apartamento. Então, a pandemia chegou, e minhas horas de trabalho foram reduzidas. A escola de Karen foi suspensa e ela perdeu o emprego no campus. Por causa disso, nos mudamos para um pequeno apartamento. Eu consegui um segundo emprego e também fazia alguns trabalhos freelance. Não é preciso dizer que eu não tinha vida pessoal. Eu estava namorando alguém, mas ele também estava sobrecarregado com trabalho e contas, então mal nos víamos. Durante esse tempo, Karen e Ken aparentemente ficaram mais próximos e ele começou a aparecer no apartamento. Karen não fazia parte do contrato de aluguel, mas meu proprietário era compreensivo. Ken começou a fazer comentários muito inadequados sobre mim. Eu não sou uma rainha da beleza, apenas tenho uma aparência um pouco exótica, como Ken disse. Eu sou de origem mista do Caribe, então tenho um pouco de tudo e, de alguma forma, tudo isso se manifesta na minha aparência. Karen se parece mais com nosso pai, que era de ascendência europeia. Sinceramente, Karen é mais atraente. Eu só pareço diferente nessa cidadezinha na região das Montanhas Rochosas. Quem fazia questão de me tocar e era invasivo. Eu me virava para ficar apenas no meu quarto quando ele estava por perto ou usava a desculpa de que meus animais de estimação precisavam passear. Eu não sabia exatamente o porquê, mas Karen continuava insistindo para que eu passasse um tempo a sós com o Ken. Será bom para você se aproximar do seu futuro cunhado. Eles estavam namorando há apenas 7 meses naquele ponto. De qualquer forma, não me importei. Eu inventava desculpas para evitar isso. Em novembro de 2020, consegui uma posição melhor no meu emprego principal e pude largar o segundo emprego, tendo mais tempo para mim mesma. Reconectei-me com amigos e um deles me perguntou se eu estava bem. Eu perguntei por quê, e ele me disse que o Ken estava falando que estava muito próximo de me ter para assuntos pessoais. Eu não estava nada bem com essa ideia, e disse bem alto que preferiria ser atropelada por um trem a fazer qualquer coisa com o Ken. Como estou em uma cidade pequena na região das Montanhas Rochosas, daquelas em que a maioria das pessoas na mesma área se conhece, muitas pessoas receberam mensagens ou contaram histórias estranhas para mim. Foi a gota d'água para mim. Eu fui para casa e exigi uma explicação. Eles não negaram. Quem até disse que Karen havia dito que estava tudo bem e que eu estava fazendo um favor a eles como irmã, já que ele tinha uma fantasia que queria realizar. Eu disse a eles que eram repugnantes e que quem teria que sair ou eu chamaria a polícia. Quem saiu, mandando alguns insultos pelo caminho, e Karen começou a me dizer que não via problema, já que meu parceiro e eu estávamos dando um tempo no relacionamento. Não estávamos. Eu disse a ela que não estava disponível para ser oferecida como propriedade e que ela tinha 2 semanas para encontrar um lugar próprio. Eu estava cansada dela.
Liguei para todos os meus parentes, enviei-lhes cópias das mensagens de texto que me foram entregues, e ninguém na nossa família queria mais nada com a Karen. Ela foi morar com o Ken poucos dias depois. Levou um pouco de esforço, mas consegui uma ordem de restrição contra o Ken. Não consegui uma para a Karen. Mesmo assim, eles desapareceram do meu radar, exceto por alguns encontros que facilmente foram resolvidos quando mostrei que estava prestes a ligar para o 911. E então, hoje aconteceu, e eu tive que conter o riso. Mary tinha se mantido informada sobre Karen, afinal, são irmãs, e ela me enviou uma mensagem com um aviso: "Ei, Karen acabou de me ligar. Ela está grávida e o Ken a expulsou." Eu apenas olhei fixamente por alguns minutos e respondi: "Ah, que triste." Mary sabia, e apoia, que eu não me importo e não tenho nenhuma intenção de ajudar. Karen usou o telefone de Mary para me ligar. Ela implorou para que eu a ajudasse, já que Mary só a deixaria ficar por uma semana antes de ela se mudar para outro estado. Disse que sentia falta da irmã mais nova e que não tinha mais para onde ir. Que sabia que eu tinha um seguro de saúde familiar. Eu pago um seguro de saúde privado para 2 parentes que estão passando por dificuldades e têm problemas de saúde, e que eu poderia fazer algo assim para ajudar com as despesas médicas da gravidez dela. Disse que esse bebê é uma bênção e que eu deveria querer ajudá-la a criá-lo, o que significa que eu pagaria por tudo. Eu a deixei desabafar por uns bons 5 a 7 minutos e então disse não. Encerrei a ligação. Ela tentou ligar novamente por um tempo, mas parou quando recebi uma mensagem de texto de Mary dizendo que ela tinha deixado o telefone na bancada e pedia desculpas pela insistência. A maioria da minha família concorda comigo, inclusive a mãe de Karen. A única que desaprova é a tia de Karen. Ela não é minha tia, mas a chamo assim, pois a conheço há muitos anos. Ela tem me pressionado durante todo o dia. Ela só parou quando eu disse que mais uma mensagem e eu mostraria as mensagens para o meu padrasto, que é o senhorio dela. Sinto pena pelo bebê, até certo ponto. Mas este é um daqueles momentos em que só consigo pensar que isso não é problema meu e esses não são meus problemas. Edição: alguém mencionou a inconsistência na região. Nunca pesquisei muito sobre isso, já que não me importava muito, mas onde moro ouvi as palavras a meio-oeste e a noroeste sendo usadas de forma intercambiável. Pelo que eu sabia, era a mesma coisa. No meu país, não temos esse tipo de regiões. Então, decidi pesquisar no Google enquanto estava no trabalho e descobri que nenhuma das duas está correta. Eu moro na região intermediária. Obrigado, estranho aleatório, por me fazer verificar esse confuso sistema regional. Nem mesmo o Google concorda com ele. Também uma pequena explicação sobre meus avós. Eles eram muito tradicionais. No final de suas vidas, eles não tinham muito para dar, então escolheram dar para os netos legais. Meu pai, o doador de esperma, teve muitos filhos. Talvez eu nem conheça todos eles. Meus avós estavam cansados de ver um novo neto aparecer a cada ano e, em alguns casos, uma mãe aproveitadora junto. Por último, o visto de Karen. Ela teve uma extensão devido à Covid, mas isso acabou. Ela está excedendo o prazo do visto. Isso é bastante comum. Eu tenho parentes que fazem isso. Não concordo, mas também tinha uma conexão com o país por causa do meu padrasto, que é americano. Atualização. Eu não estava planejando fazer uma atualização tão rápida, ou mesmo fazer uma, mas aqui está. Resumo breve: eu tenho 2 meias-irmãs, Mary e Karen. Karen costumava morar comigo sem pagar aluguel e decidiu me oferecer ao seu namorado estranho como se eu fosse algo descartável. Eu a expulsei e ela foi morar com ele. Ela ficou grávida, ele a abandonou, e agora ela quer que eu cuide dela e do bebê que está por nascer. Agora, sobre hoje. Mary me ligou esta manhã para irmos tomar um brunch e discutir assuntos relacionados a Karen. Ela me disse que entendia que eu não queria fazer parte da situação, mas que realmente queria discutir isso e que eu poderia sair depois, se quisesse. Eu conheço a Mary, e sei que ela está apenas tentando deixar tudo em ordem antes de sair do estado. Ela é a pacificadora entre os meus irmãos. Eu concordei com a condição de que não havia nenhuma possibilidade de Karen ir para casa comigo. Mary simplesmente disse: se ela tentar te seguir, eu mesma a arrastarei para fora. Então, vesti-me e fui para o brunch com minhas irmãs. Vou pular as formalidades e o olhar, família amigável que Karen tentou. Depois de terminarmos de comer e tomarmos café, Mary colocou todas as cartas na mesa.
Ela explicou que não podia levar Karen com ela para fora do estado, porque ela vai se casar com a namorada dela de longa data e eles só podem pagar por um apartamento de um quarto na nova cidade. Ela também disse que Karen estava louca se achava que Mary a deixaria morar comigo, mesmo que tivesse o poder de me obrigar a aceitá-la de volta. Karen estava com sorte de Mary ao menos deixá-la ficar com ela nos últimos dias. Ela disse a Karen que a única razão pela qual estávamos fazendo isso era porque a mãe dela havia implorado para que ela ao menos colocasse Karen em algum lugar seguro ou encontrasse uma solução para a gravidez. Então, ela se voltou para mim e me perguntou, como a mais estável financeiramente, se eu estaria disposta a ajudar com algo. Eu posso parecer um idiota por isso, fiquem à vontade para me criticar, mas basicamente eu disse que só daria dinheiro para 3 coisas: um procedimento de interrupção da gravidez e um quarto de hotel para ela se recuperar. 2. Uma passagem de volta para o país de origem dela, para que ela possa morar com a mãe ou a tia e obter assistência médica gratuita. 3. Uma passagem para o país do nosso irmão mais velho, para que ela possa morar com ele, pois eu sei que ele a acolherá. Também disse a ela que ela tem a opção de dar o bebê para adoção, mas que eu não ofereceria um lugar para ela ficar ou uma forma de obter assistência médica do meu bolso. Eu dei alguns links de organizações sem fins lucrativos que ela poderia utilizar. Karen começou a chorar, dizendo que eu estava tentando tirar o bebê dela e que eu era uma péssima irmã. Que uma boa irmã abriria sua casa e ajudaria a cuidar do bebê. Que eu nunca mereci ter o dinheiro que tenho. Grande parte do meu dinheiro vem da herança do lado da família da minha mãe, então não tenho ideia de como ela acharia que poderia receber algo. Ela disse que eu fui mimada pela minha mãe porque ela tinha dinheiro. É verdade que tivemos uma vida melhor depois que nosso pai nos deixou sem nada, porque minha mãe construiu uma empresa do zero. Ela continuou falando sem parar, fazendo um escândalo, e então disse algo que realmente me machucou: você está com raiva porque nunca vai engravidar. Sim, acontece que sou infértil. Não, eu não posso fazer tratamento para isso. É o que é. Eu já aceitei, mas ainda dói. Mary sabia que isso era uma provocação baixa para mim e basicamente disse a Karen que mais uma palavra estúpida como essa e ela estaria dormindo na rua esta noite. Eu não chorei nem nada, apenas fiquei olhando. Karen parou de choramingar e pareceu ter uma ideia. Ela me encarou e disse que eu deveria adotar o bebê dela. Eu ri disso. Eu disse a ela que ela estava louca se achava que eu iria adotar o bebê dela. Eu não quero ela na minha vida, muito menos o ex-namorado dela. Não culpo o bebê, mas não tenho absolutamente nenhuma intenção de fazer parte da vida da criança. Eu estava prestes a repreender Karen apenas por ter pensado que eu consideraria isso como uma opção, mas Mary me interrompeu a tempo. Ela simplesmente disse a Karen: você tem as opções que ela te deu, aqui estão as minhas. Você pode fazer um procedimento de interrupção da gravidez ou voltar para o país de origem. De qualquer forma, você não pode ficar aqui. Você não tem status legal de imigração, e isso pode afetar a nós se você morar conosco. Eu poderia perder meu emprego, e a OP poderia perder seu status de residente. Você tem até a próxima sexta-feira para decidir. Se nenhuma dessas opções funcionar, você terá que encontrar sua própria solução sem nós. Eu não quero você perto da minha irmãzinha. Você a colocou em risco de ser agredida ou algo pior. Você tem sorte de eu ter um quarto vazio por mais uma semana para você ficar, mas depois disso não quero mais te ver pessoalmente. Podemos nos manter em contato pelo Facebook ou telefone. Você perdeu o direito de passar tempo pessoalmente com qualquer uma de nós. Eu simplesmente encarei a Mary. Ela é muito quieta e normalmente a mais reservada de nós, então isso não era esperado. Mary pagou a conta, nem esperou pelo troco, e deixou o suficiente para que Karen pudesse pegar um táxi para casa. Mary me pegou pelo braço e me levou para fora. Eu não sabia o quanto precisava de alguém para me proteger dessa vez, mas acabei chorando um pouco no caminho, de pura gratidão por ter uma irmã mais velha que ainda cuidava de mim. Decidimos ir tomar sorvete depois, como costumávamos fazer quando éramos crianças, quando coisas ruins aconteciam, e discutimos nossos planos de passar feriados e férias juntas. A namorada da Mary também se juntou a nós para o sorvete e durante todo o tempo ela só fazia piadas sobre como vai sentir falta da mesa móvel. Ela é bem mais alta que eu e é uma brincadeira recorrente entre nós. Nada muito dramático, felizmente. A Mary e sua namorada vão vir mais tarde para jantar comigo. Dependendo de como essa bagunça terminar, tentarei fazer uma atualização, mas acho que já está praticamente resolvido.
Não tenho certeza se a Karen vai aceitar alguma das opções que oferecemos ou se vai seguir o próprio caminho, mas de qualquer forma, não tenho intenção de gastar meu dinheiro para nada além do que eu disse que faria. E sim, a Mary é minha heroína, caso alguém esteja curioso. Pequena edição, alguém me perguntou isso em um chat, e eu queria esclarecer. Karen não está sem dinheiro. Eu dei a ela $10.000 no início do ano, quando nossa avó faleceu. Essa foi a parte dela dos $30.000 que eu recebi. Ela também vem economizando o dinheiro do trabalho dela na faculdade. Eu trabalhei na universidade há cerca de 4 anos e ganhava $9 por hora. A mãe dela também envia dinheiro para ela. A menos que ela tenha desperdiçado todos os seus fundos, ela não vai voltar para casa sem dinheiro. Se esse fosse o caso, meus irmãos, Mary e eu todos daríamos algo a ela. Ela pode estar na minha lista negra, mas ela é minha irmã no final do dia. Segunda atualização. A versão resumida dos eventos que levaram a isso é que Karen estava morando de graça comigo quando começou a namorar um cara estranho. O namorado dela queria realizar uma fantasia que envolvia minha irmã e eu em uma atividade muito nojenta juntos, e Karen estava totalmente a favor disso, e me ofereceu sem o meu conhecimento. Eu a expulsei, ela foi morar com ele e ficou grávida, mas ele também a expulsou. Ela queria que eu não apenas a acolhesse, mas também a sustentasse a ela e ao bebê. Minha irmã e eu oferecemos opções a ela e dissemos que ela não viveria com nenhum de nós a longo prazo. Como mencionei no meu último post, minha irmã Mary e eu demos a Karen algumas opções para sua gravidez não planejada. As opções eram interromper a gravidez, retornar para o nosso país de origem ou para o país de origem de nosso irmão, ou encontrar uma maneira de cuidar do filho ou colocar o bebê para adoção. Ela tinha até amanhã para escolher, já que Mary parte no sábado para a costa leste. Bem, Karen escolheu nenhuma das opções acima. Ela decidiu tornar a vida tão difícil que agora foi presa e muito provavelmente será deportada. Deixe-me explicar o que aconteceu. Na terça-feira, Mary decidiu ir para um parque nacional próximo para aproveitá-lo uma última vez antes de se mudar para longe e não poder mais dirigir até lá. Ela deixou Karen com uma chave e algum dinheiro. Grande erro. Mary e sua namorada retornaram ontem e descobriram que todas as fechaduras da casa haviam sido trocadas. Para piorar a situação, Ken, o suposto ex-namorado de Karen, havia se mudado para a casa delas. Eu sei, Mary deveria ter previsto isso, mas elas cresceram como melhores amigas. Eram mais próximas uma da outra do que de qualquer outra pessoa, inclusive eu. Obviamente, a polícia foi chamada e a situação se tornou um grande caos. Karen e Ken afirmaram que era a casa deles, mas Mary e sua namorada insistiam que não era. Na verdade, nem era mais a casa de Mary. Ela foi vendida e a nova família que a comprou chegará no domingo. O corretor estava prestes a entregar a chave para eles. Os policiais estavam cansados dessa confusão antes mesmo de ela se agravar e pediram a todos que mostrassem suas identidades. Ken, Mary e a namorada de Mary apresentaram suas identidades, mas Karen só tinha um passaporte expirado. Karen foi presa por questões de imigração, Ken foi preso por invasão de propriedade e alguns outros crimes que não sei ao certo. Recebi essas informações de segunda mão, por meio de Mary, que estava prestes a cometer um crime grave, mas a presença dos policiais a impediu. Hoje fui contatado sobre minha irmã. Seu advogado disse que ela está alegando ser minha barriga de aluguel e que o bebê que ela está esperando é na verdade meu filho. Sim, ela tentou essa história. Eu disse ao advogado que não estou procurando uma barriga de aluguel nem planejo adotar uma criança, já estou cuidando de uma criança sob guarda e não tenho espaço para mais. Expliquei que minha irmã engravidou acidentalmente de Ken. Ele perguntou se eu estaria disposto a cuidar do bebê dela, já que tecnicamente seria americano. Eu disse, absolutamente não. Ele tentou negociar comigo, explicando que minha irmã provavelmente será deportada caso não haja outra opção. Eu simplesmente respondi que se essa é a lei, então é assim que será. Pedi a ele que por favor não me contatasse mais sobre ela. Do meu ponto de vista, a única família que ela tem está em nosso país de origem. Além do susto e das novas fechaduras, Mary está bem. O corretor tem cópias das novas chaves para a família que possui a casa. Agora, minha irmã e eu estamos planejando não ter mais contato com Karen. Não sei exatamente o que acontecerá com ela, e nem me importo mais. Nem mesmo a tia em nosso país de origem quer mais ter algo a ver com Karen, e ela até pediu desculpas a Mary e a mim. Quanto a Ken, bem, quem sabe o que vai acontecer. Espero que ele vá para a prisão,
mas se não for o caso, não me importo. Agora sinto que um grande peso foi tirado dos meus ombros e posso me concentrar apenas no trabalho e ensinar minha filha sob guarda sobre Star Wars. Já assistimos a toda a trilogia original e planejamos uma maratona de Clone Wars para o fim de semana. Quero agradecer a todos que nos enviaram boas energias para mim e minha irmã Mary, e também as pessoas que compartilharam conselhos que estou muito feliz por ter seguido. Isso provavelmente foi a pior montanha-russa de problemas familiares que lidei desde o divórcio dos meus pais, e veio justamente da pessoa que eu menos suspeitava. Não posso dizer que tenho outras histórias de pessoas privilegiadas além dessa. Karen costumava ser uma boa irmã, mas acho que quando dinheiro e conforto estão em jogo, as pessoas mudam. Pequena atualização que não vale a pena um novo post. Karen foi oferecida a oportunidade de sair dos Estados Unidos voluntariamente e não enfrentará consequências negativas em relação ao seu status. Ela ligou para minha mãe para ver se poderia me convencer a dar o dinheiro para a passagem de volta para minha irmã. Mary e eu concordamos em pagar a passagem com a condição de que ela nunca mais entre em contato conosco. A mãe dela está ciente disso e basicamente me disse que Karen terá que encontrar um emprego dentro do mês em que chegar, ou estará nas ruas. Quanto a advogados e coisas do tipo, eu tenho o meu próprio advogado de imigração ciente da situação, e ele me disse que a única maneira da história da barriga de aluguel funcionar seria com uma correspondência de DNA ou um contrato. Nada disso existe, então estou seguro. Mary reservou a viagem de Karen de volta para sexta-feira e ainda bem que ela vai embora. Terceira atualização. Eu quase consegui passar um mês sem ouvir notícias da minha meia-irmã, mas ok, Reddit, vocês estavam certos. Isso pode nunca acabar. E de forma engraçada, a querida irmã encontrou o meu post e me mandou um e-mail furioso antes de eu bloqueá-la. Mas essa não é realmente uma grande história. Esta, por outro lado, me deixa muito bravo. Então, como eu postei antes, minha meia-irmã mais velha Karen foi removida forçadamente, mas não realmente, pela imigração depois de surtar e tentar obter direitos de posse em uma casa vendida que costumava pertencer à minha outra meia-irmã, Mary, e ela foi escoltada para fora, então eu sei que ela foi embora. As coisas ficaram calmas por um tempo e, nesse meio tempo, me concentrei na minha filha sob guarda de 4 anos. Vamos chamá-la de Lily. A mãe de Lily é uma das minhas amigas mais antigas. Ela deu à luz nos Estados Unidos, mas o pai de Lily não é americano e, infelizmente, faleceu quando Lily era um bebê. Minha amiga foi solicitada a sair dos Estados Unidos para dar andamento ao seu processo de imigração em outro país, já que ela não tem ninguém além de uma criança menor de idade como responsável. Isso significa, tristemente, que provavelmente ela não poderá voltar aos Estados Unidos até que Lily complete 18 anos. Devido ao sistema educacional de nosso país de origem ser realmente ruim, ela me pediu se eu poderia cuidar de Lily. Nesse ponto, eu já havia expulsado Karen e tinha um quarto extra. Eu disse a ela que estava tudo bem, desde que fosse no melhor interesse de Lily. Eu e Lily somos unha e carne e ela sempre me viu como sua tia maluca e divertida. Levou um tempo, mas há 3 semanas a guarda de Lily foi transferida do estado para mim, bem a tempo para o Halloween também. Este ano, estamos pulando doces ou travessuras por causa da pandemia, mas Lily ainda queria se vestir como uma Sith. Estou tão orgulhoso dessa criança, juro. Minha mãe ficou incrivelmente feliz em ter uma neta sob guarda, especialmente porque Lily não tem outros avós, então ela enviou alguns acessórios de Star Wars bem bacanas para ela. Obviamente, a vestimos com sua roupa de Sith e fizemos uma mini sessão de fotos para a vovó. E minha mãe postou as fotos no Facebook para que a mãe da Lily pudesse vê-las facilmente. Minha família e amigos ficaram encantados com o quão adorável a Lily está. Ela diz que não é adorável, ela é uma Sith. E então Karen ataca de volta. Minha mãe esqueceu ou decidiu não bloquear Karen, e, quando minha meia-irmã viu a foto da Lily, ela soltou algumas de suas melhores ofensas, como, minha sobrinha de 4 anos parece gorda. Ela é feia e claramente vai crescer para ser uma vadia. Ela parece com uma palavra que não posso dizer nem mesmo por escrito, mas começa com N. Isso é apenas uma amostra do que ela disse. Ela foi repreendida e pediram a ela educadamente para voltar para as sombras. Mas então ela começou a ligar para minha mãe. A cada hora. Para pedir dinheiro, para perguntar como entrar em contato comigo, para dizer que ela estava desperdiçando dinheiro com uma criança que não era realmente sua neta e que deveria dar o dinheiro para ela e seu filho. Karen não é filha da minha mãe. Bem, eventualmente, minha mãe descobriu como bloqueá-la, e Karen chegou até mim por meio de uma amiga da escola.
Ela enviou, não uma, não duas, mas 16 páginas de exigências, ou ela me processaria. Uma delas era para eu me livrar da minha filha sob guarda para que eu pudesse adotar o bebê dela. Outra era um apartamento que eu divido com meus primos, que nos foi deixado pela nossa avó materna. $500.000. Meu cachorro e meu gato. Ah, e eu preciso trazê-la de volta para os Estados Unidos. Tem mais coisas, a maioria completamente delirante. Enviei uma cópia para o meu advogado para tentar obter uma ordem de não contato nos Estados Unidos. Não posso fazer nada no meu país de origem, mas encaminhei outra cópia para nossos parentes, incluindo nosso irmão mais velho. Ele apenas me disse que vai cuidar disso. Para esclarecer, eu não vou assumir a responsabilidade pelo filho de Karen, mesmo que eu não tivesse a Lily. O ex-namorado dela foi libertado recentemente e já causou problemas para outras pessoas. Felizmente, ele está se mantendo afastado de mim. E para esclarecer outra coisa, Karen não está sem dinheiro. Eu dividi com ela e com a Mary uma herança de $150.000 em partes iguais. Ela também recebeu dinheiro do padrasto quando ele faleceu. Em nosso país de origem, ela está muito bem de vida. A única razão pela qual nunca cobrei aluguel ou pedi dinheiro a ela foi porque eu sabia que o custo da mensalidade da faculdade seria muito alto e não queria que ela precisasse pegar empréstimo, assim como eu precisei por um tempo. Quarta atualização. Neste momento, estou apenas postando para desabafar. Mas droga, agora é minha filha quem está enfrentando problemas e estou a um passo de dizer dane-se e largar meu emprego e deixar o estado. Como as pessoas que leram meus posts anteriores sobre minha irmã e seu namorado sinistro sabem, quem, nomeado assim porque é bem parecido com o nome real dele, e não é bem, é um cara nojento que tentou se aproveitar tanto de mim quanto da minha irmã. Eu absolutamente me recuso a ficar na mesma sala que esse escória por mais de um minuto. Mas mesmo com uma ordem de não contato, parece que não adianta. Depois de ser preso e solto, não sei como ele escapou das coisas que fez para minha outra irmã, Mary, quem praticamente desapareceu. Minha filha sob guarda, Lily, se tornou meu foco principal enquanto eu trabalho para estabelecer a vida dela. Até estive procurando mudar do meu apartamento atual para uma casa pequena com quintal para ela, e Lily está participando dando suas opiniões. Ela também vai começar na creche, é claro, e está se saindo muito bem. Ainda estamos nos ajustando a todas as mudanças e ela sente falta da mãe biológica, mas já temos planos de visitá-la durante o recesso da primavera, quando eu também posso tirar folga. Hoje eu perguntei a uma mãe, Tina, da creche se ela poderia trazer a Lily para casa. Ela concordou e, como agradecimento, dei a ela um pouco de dinheiro para que ela e as crianças pudessem comer no McDonald's na volta. Ela me ligou em pânico por volta da hora de buscar a Lily. Aparentemente, os professores notaram um homem tentando falar com ela, mas o sistema de segurança da escola o afastou. Obviamente, o plano original foi por água abaixo e eu saí do trabalho mais cedo para ir à escola. Lily contou à professora e a mim que o homem disse ser um bom amigo meu e tinha algo para me entregar. Ele perguntou se ela gostaria de ir para casa com ele para me fazer uma surpresa. Felizmente, Lily estava mais interessada em ganhar um Happy Meal e disse não. A professora e eu ficamos horrorizados e as câmeras da escola foram imediatamente verificadas. Eles me mostraram uma imagem. Mesmo sendo de baixa qualidade, tenho certeza de que é o Ken, com base na foto e na descrição de Lily. A escola me prometeu que entraria em contato com a polícia e entregaria o vídeo das câmeras de segurança, e eu também fui fazer um relatório sobre o incidente. Como eu não estava lá e Lily não conseguiu um nome, eles trataram o caso como um evento John Doe até que investiguem mais a fundo. ADM aqui, John Doe é uma expressão usada, principalmente nos Estados Unidos, para se referir a uma pessoa não identificada ou cujo nome é desconhecido. É uma maneira genérica de se referir a alguém de quem não se tem informações específicas sobre a identidade. É o equivalente a fulano de tal ou indivíduo desconhecido em português. Eu estou simplesmente aterrorizada. Com a Karen fora, pensei que o Ken me deixaria em paz, mas agora ele está mirando na minha filha de 4 anos. Estou com muito medo só de pensar em todas as possíveis consequências horríveis se minha filha não estivesse mais interessada em comida rápida do que no que Ken estava oferecendo. Estabeleci uma regra com a escola de que apenas eu, meu namorado, a mãe do meu namorado ou Tina e seu marido, em quem confio, podem buscar a Lily na escola. Lily agora está assustada porque percebeu o meu próprio pânico.
Tivemos uma boa conversa sobre estranhos e pessoas más, e expliquei por que ela nunca deve ir com alguém que não conhece em nenhum lugar. Vou comprar um celular para Lily amanhã de manhã e ela vai ficar em casa pelo menos até segunda-feira. Eu não sei. Estar estressada é subestimada e agora preciso descobrir se é melhor encontrar um lugar mais seguro para morar nesta região, junto com meu trabalho e meu namorado, ou se é melhor me mudar para a Flórida com meus pais. O que realmente não quero fazer, pois isso significaria um relacionamento à distância ou terminar com meu parceiro de 6 anos e largar um emprego muito bom. Edição, algo a acrescentar é que não posso simplesmente fazer as malas e me mudar para outro estado de repente. Ainda estou concluindo o processo para me tornar a guardiã legal / plena mãe adotiva da Lily. Foi ideia da mãe biológica dela, e já conversamos com a Lily sobre o que isso significa. É muito difícil se mudar com uma criança sob guarda, pois você precisa obter permissão do estado, se qualificar para ser guardião em seu novo estado e, nesse meio tempo, sua criança sob guarda pode ser retirada de você. Eu não vou submeter a Lily a isso. Se tudo correr bem, eu terei a guarda dela até fevereiro de 2022. História paralela, pai com direito. Eu publiquei sobre a arrogância da minha irmã e recebi mensagens perguntando sobre o meu pai biológico. Eu não planejava falar sobre ele, mas hoje aconteceu um drama relacionado a ele e acho que preciso tirar isso do peito. Meu pai era o tipo de homem que encontrava uma mulher, construía uma família e depois a abandonava em um período de 10 anos. Minha mãe foi o relacionamento mais longo dele, mas isso foi principalmente porque ela esperou para ter filhos. Eu sei de 3 esposas. Houve um boato de que há mais, mas o máximo que posso confirmar são amantes. No total, tenho 9 meio-irmãos e 2 meio-irmãs que eu conheço. Isso também se espalha por 5 países, sendo Argentina, Brasil, Haiti, Panamá e Colômbia. Eu não vou dizer qual é o meu, já que alguns parentes têm o Reddit. Aqui estão alguns exemplos da arrogância do querido papai. Ele se casou com minha mãe quando ela tinha 21 anos e ele tinha 37. Ele não a deixou terminar a escola porque era melhor se ela se concentrasse apenas na casa e nos filhos. Minha mãe teve que tomar pílulas anticoncepcionais em segredo, pois não se sentia pronta para ter um bebê. Eles me tiveram 7 anos depois, quando minha mãe tinha 28 anos. Minha mãe teve depressão pós-parto e ansiedade pós-parto, e, ao invés de ficar, o doador de esperma saiu para ficar com uma amante que ele engravidou um ano antes, resultando no nascimento da minha meia-irmã querida. Ele só voltou quando eu tinha cerca de 3 anos de idade. Quero ressaltar que a mãe da minha irmã não tinha ideia de que minha mãe ou eu existíamos. O doador de esperma ficou até eu completar 12 anos, então ele deixou minha mãe por uma mulher que tinha exatamente 18 anos. Ela é a mãe do meu meio-irmãozinho. Após o divórcio dos meus pais, o doador de esperma deixou minha mãe com uma dívida de $38.000. Esse valor equivale ao custo de uma casa de 6 quartos em meu país até hoje. Minha mãe teve que vender a casa em que morávamos, o que cobriu apenas uma parte da dívida. Ela conseguiu um emprego em outro país, e meu meio-irmão mais velho se tornou meu tutor legal. Levou 2 anos para que minha mãe voltasse e estabelecesse sua empresa, pagasse a dívida e eu pudesse voltar a morar com ela. Nesse ponto, minha mãe já conhecia 4 das amantes do meu pai biológico. A empresa da minha mãe acabou sendo muito lucrativa e, de repente, papai decidiu pedir pensão alimentícia. Ele tinha pago apenas $50 de pensão alimentícia em 4 anos. Eu já tinha 16 anos na época. Ele também ligou para minhas irmãs e para mim exigindo que deixássemos a escola para podermos trabalhar e enviar dinheiro para o seu filho bebê. E eu ainda consigo citar até hoje, você vai a uma escola de elite. Engravide de um garoto rico e ele vai sustentar todos nós. Quando eu tinha 18 anos, não entrei imediatamente na faculdade. Minha mãe precisava de ajuda na empresa, então decidi adiar por 1 ano. Comecei a trabalhar para ela e também consegui outro emprego em um museu como tradutora. Não estava ganhando muito dinheiro, cerca de $5 por hora. Meu pai biológico me enviou uma fatura com um total de $230.000 de despesas da vida. Minha mãe se casou novamente quando eu tinha 20 anos. Meu padrasto é incrível e ele é o pai que eu nunca tive. Meu padrasto é americano e sugeriu que todos nós nos mudássemos juntos para os Estados Unidos. Minha mãe deixou sua empresa para meu tio, ele ainda administra. Meu padrasto vendeu seu antigo apartamento e eles mantiveram a casa da minha mãe para alugá-la para parentes.
Meu pai biológico entrou em contato com minha mãe após 2 anos de silêncio para exigir dinheiro da venda do apartamento do meu padrasto. Ele disse que iria processá-lo e, embora não tivesse base para isso, meu padrasto lhe deu $20.000 para calá-lo. Ele então disse à minha mãe que queria meu fundo da faculdade para o filho mais novo dele, porque eu era uma mulher e não tinha sentido eu ir para a faculdade. Minha mãe o repreendeu. Perdi o contato com ele. Ele tentou se reconectar várias vezes, mas nunca dei uma chance. Ele faleceu em 2020, supostamente por suicídio. Não sei os detalhes e, para ser sincero, nunca me importei de verdade. Esta manhã, recebi um e-mail de um homem no meu país de origem exigindo que eu pagasse uma dívida que meu pai biológico tinha com ele. Ele me disse que meu pai havia dito que eu pagaria todas as suas dívidas se ele morresse. Que ele tinha uma assinatura minha em um contrato de 2018. Eu ri e disse a ele que estou nos Estados Unidos há 7 anos e não tenho estado no meu país de origem desde que saí. Pedi o nome no contrato. Era uma aproximação muito próxima do meu nome, mas não estava correto. Até mesmo o número de identificação que lhe foi dado, equivalente ao nosso número de CPF, estava errado por alguns dígitos. Não lhe dei meu número de identificação, apenas disse que ele tinha as informações erradas. Ele ficou furioso e perguntou como conseguiria o dinheiro dele. Eu disse a ele que ele poderia tentar um tabuleiro Ouija. Apenas para garantir, liguei para meu tio para que ele pudesse ter um advogado pronto em caso de emergência. Isso é, bem, apenas alguns exemplos do meu falecido pai biológico. Que ele descanse sabendo que todos os seus filhos, ex-esposas e ex-amantes nem sequer se importaram em ir ao seu funeral. Atualização sobre o ex-namorado, Ken. Bem, a mesquinhez não tem fim. Como postei muitas vezes, preciso escrever um livro. O ex-namorado e pai do filho da minha irmã, Ken, está me perseguindo atualmente. Ele chegou ao ponto de tentar assediar minha filha adotiva na creche dela. Ele tem feito as coisas clássicas, como me seguir à distância, ligar para mim de números aleatórios e até tentou entrar na minha casa uma vez. Eu não estava lá, decidi ficar em outro lugar por segurança até que eu me mude completamente para fora do estado. No entanto, na maior parte do tempo, nada tão grave como ele se aproximar da minha filha havia acontecido até a loucura desta manhã. Decidi comprar um novo computador para o meu parceiro como presente de Natal. Nós amamos videogames, mas o computador que ele tem é um pouco antigo. Então, decidi surpreendê-lo e comprei um desktop muito bom com uma NVIDIA 3080. Isso custou caro, mas ele tem sido meu alicerce durante toda a confusão com minha irmã, e é até mesmo a razão pela qual conseguirei adotar minha filha adotiva. Configurei o computador para ser retirado na loja Blue Tech Emporium. Bem, não é que nem terminei meu café e recebi uma ligação do serviço de atendimento ao cliente dizendo que havia um homem lá se passando pelo meu marido e gritando com a pessoa responsável pela retirada, porque eles não queriam entregar o meu pedido. Obviamente, disse a eles que não sou casada e que eu mesma iria buscar o computador mais tarde, depois do trabalho. Pediram-me para ir lá resolver isso, já que eles checariam as identidades para comparar. Agora, um pequeno detalhe que quem não sabia é que eu mudei meu nome há menos de um ano para remover o sobrenome do meu pai biológico. Eu havia planejado isso por anos, mas esperei até que meus avós e minha tia paterna falecessem. Eu sabia que isso partiria o coração deles se eu fizesse isso enquanto estivessem vivos. Meu nome agora é o do meu padrasto e da minha mãe. Quando cheguei lá, ele estava gritando com um atendente, mostrando um documento de identidade dizendo que os nomes correspondiam. Após explicar a situação para a segurança da loja, ele me acompanhou para falar com o gerente. Eu costumava trabalhar nessa loja há muito tempo, então eu tinha um bom relacionamento com o gerente. Ele até conhecia meu antigo nome, mas como não correspondia ao que estava no sistema deles, não fazia diferença. Quem começou a gritar comigo, me insultando de todas as formas possíveis. Ele até tentou atirar um distribuidor de fita adesiva, mas os funcionários do balcão o pegaram antes que ele pudesse alcançá-lo. Eu tentei nem mesmo me envolver com ele, a única coisa que eu disse diretamente foi para ele me deixar falar quando ele não parava de gritar. Ele continuou, dizendo coisas perturbadoras como se eu lhe devesse tanto, e que ele tinha direito às minhas coisas porque eu tinha tomado a casa dele, o que não aconteceu, nem mesmo era minha. Eventualmente, ele só foi embora quando os funcionários da loja chamaram a polícia. Eles não poderiam mantê-lo na loja mesmo que quisessem, pois isso ia contra as políticas deles.
Eu fiquei até a chegada da polícia e relatei todas as outras situações com esse homem, todas as vezes em que liguei sobre ele me perseguindo, até mesmo a ordem de não contato. Ainda assim, o policial disse que, como ele é o pai do bebê da minha irmã, isso era claramente um assunto doméstico e tudo o que ele recomendou foi que eu mudasse minhas informações de contato e as fechaduras da minha casa. A loja queria prestar queixa, mas como tudo o que ele fez foi causar um tumulto, a única medida tomada foi proibi-lo de entrar no prédio no futuro. Eu consegui pegar o meu computador e o segurança me acompanhou até o meu carro, então não tive outro encontro com ele. Apenas para garantir, meu parceiro e eu trocamos de carro mais tarde no dia, quando fomos buscar minha filha. Já que parece que a polícia não fará mais nada, por enquanto, estou planejando seguir com meu plano. Vou sair neste fim de semana para comemorar as festas com a família que minha irmã não conhece pessoalmente, e depois que as festas terminarem, a adoção da minha filha deve estar próxima de ser finalizada, então vamos nos mudar para um lugar bem distante. Para as pessoas curiosas sobre por que ele tinha um documento de identidade com meu antigo sobrenome, minha suspeita é que seja um documento falso. Meus meio-irmãos e eu costumávamos todos ter o sobrenome do nosso pai biológico, então ele poderia tê-lo conhecido através da minha irmã. Mary, 2 dos meus irmãos e eu somos os únicos que decidiram mudar nossos nomes por considerar que não queremos nada a ver com o legado do nosso pai biológico, por mais bobo que isso pareça. Atualização sobre a meia-irmã. Nossa, eu queria que isso fosse uma piada bizarra, mas não é. Isso aconteceu. Devo avisar que essa história não é nada agradável. À medida que a saga da minha família continua, estou feliz em informar que me mudei para uma cidade mais segura, longe do ex da minha meia-irmã. Não vou dar detalhes sobre o local, mas é suficientemente distante com algumas mudanças na minha vida pessoal que tornaram muito difícil para aquele louco me encontrar, ou a minha filha. Nesse ponto, devido à nossa situação, tivemos a sorte de obter prioridade na adoção da minha filha adotiva. Ela agora é legalmente nossa filha, minha e do meu parceiro. Essa é a boa notícia. As más notícias vêm da minha irmã. Então, recebi um e-mail um pouco depois do ano novo de um parente do meu país de origem. Ele me contou que minha irmã estava em atendimento de emergência, pois ela provocou o próprio parto para conseguir dinheiro por ter um bebê com necessidades especiais. Eu não posso inventar isso. Infelizmente, isso teve um efeito horrível. Eu não sei todos os detalhes, mas os métodos que ela usou foram muito agressivos e prejudiciais. Tanto é que o bebê pode não sobreviver. Até o momento, o bebê está vivo, mas tão delicado que meus parentes foram informados de que a chance dele sobreviver até o final de janeiro é praticamente nula. Entendo que algumas das coisas que ela fez foram bater em sua própria barriga e outros ataques violentos contra si mesma. Ela, por alguma graça que só pessoas arrogantes têm, está mais ou menos bem. Aparentemente, o parto repentino não causou muitos danos à sua saúde até agora. Dito isso, assim que ela receber alta do hospital, será presa e enfrentará julgamento. Com a forma como a justiça funciona em nosso país, ela está a caminho da prisão. Pessoas muito religiosas não toleram esse tipo de comportamento. O bebê, se sobreviver, será acolhido pelo governo. Eles consideram minha irmã uma grande ameaça e nem mesmo concedem a guarda a parentes. Nem mesmo parentes distantes ou parciais em outros países estão sendo considerados. Isso também não leva em conta os possíveis tratamentos ao longo da vida que o pobre bebê vai precisar. De acordo com o que me disseram, ele tem grandes chances de ter danos neurológicos e muito provavelmente precisará de cuidados especiais para o resto da vida. No momento, ele está tão fraco que precisam alimentá-lo por tubo, pois ele não consegue nem mesmo beber de mamadeira. Quero deixar algo claro, e se parecer brusco é porque estou extremamente irritada. Eu ofereci a ela a opção de interromper a gravidez, não porque eu acredite nesse procedimento, mas porque não queria que uma criança nascesse para sofrer. Nenhuma criança merece o que aconteceu a esse bebê. Não é preciso dizer que minha ex-irmã perdeu não apenas seus direitos parentais, mas também qualquer apoio ou afeto que a família tinha por ela. Na verdade, enviei uma carta para a mãe dela para ser entregue a essa mulher, dizendo basicamente que, na minha opinião, ela não é mais família e que, se ela me contatar novamente, eu a bloquearei. Até mesmo irmãos com quem não me dou bem concordam comigo. Sinto vergonha que essa pessoa repugnante seja de alguma forma relacionada a mim. Eu gostaria de poder expressar todos os meus pensamentos aqui, mas a raiva que sinto está me deixando irracional agora, então, por enquanto, vou me concentrar em me estabelecer na minha nova casa. Eu gostaria de ter uma piada feliz para aliviar as coisas, mas não há.
Essa mulher arruinou tantas vidas que eu nem consigo imaginar de onde ela tirou isso. Nem mesmo nosso pai desprezível era tão terrível assim. Pequena edição, eu queria postar isso antes de dormir, mas demorei um pouco para encontrar as palavras certas. Eu realmente aprecio os votos de melhora e esperanças pela recuperação do bebê. Eu também espero por isso. A questão é que eu não vejo como meu sobrinho e prefiro não misturar as coisas. Não é para ser insensível ou malvada. Estou apenas tentando evitar me apegar emocionalmente. Já nos disseram que nossa família, inclusive os parentes distantes, terá um relacionamento de nenhum contato se ele sobreviver. Ele será levado para uma instituição de acolhimento e colocado em uma adoção fechada. Não teremos permissão para vê-lo. Todas as notícias que recebemos são atualizações hospitalares por caridade. Eu liguei para verificar se há alguma atualização, e além de minha irmã ter finalmente sido liberada do hospital e direto para uma cela, nada mudou. O pequenino ainda está lutando, então espero que ele consiga superar isso e seja colocado com uma família que o mereça. Neste momento, aquele monstro com quem sou relacionado está enfrentando uma pena de 10 a 20 anos, 20 é o máximo oferecido em nosso país de origem. E ela terá que se defender sozinha, já que ninguém pagará por um advogado e não temos acesso a advogados gratuitos como nos Estados Unidos. E quero deixar claro que as prisões de onde venho não são um resort. São superlotadas, insalubres e subfinanciadas. Eram piores quando eu era criança, mas sei com certeza que não melhoraram muito. Portanto, estou mais do que certo de que, se for condenada, ela enfrentará pelo menos uma década em condições horríveis. E não sinto absolutamente nenhuma empatia por ela. Segunda edição, apenas para informar que infelizmente o pequeno não resistiu. Ele faleceu hoje cedo. Sua avó recebeu permissão para cuidar do funeral e meus irmãos e eu enviaremos dinheiro para ela. Estamos discutindo discretamente a possibilidade de trazê-la para morar nos Estados Unidos com minha mãe e seu marido, já que ela é próxima de minha mãe e não precisará ficar sozinha sendo julgada pelo que sua filha fez. Acho que não poderei atualizar mais por um tempo. Pelo menos até saber o que acontecerá com essa mulher que agora está definitivamente a caminho da prisão. Atualização. Já faz um tempo desde a minha última postagem. Tenho estado ocupado com muitas mudanças e, para ser sincero, minha terrível irmã foi a última coisa em minha mente. Esta não é uma ótima atualização, mas para resumir uma história longa, minha irmã foi presa por causar ferimentos em seu bebê ainda não nascido. Ele nasceu prematuro e com graves danos físicos. Ela estava bem. Infelizmente, o bebê menino não resistiu e faleceu pouco após o nascimento. Há alguns dias, meu tio me ligou para me informar que minha irmã de alguma forma conseguiu que todas as acusações fossem retiradas, exceto uma acusação menor relacionada à falsificação de um boletim de ocorrência policial. Ela acusou sua própria mãe de roubar seu carro, mas minha irmã não tem um carro. Não são as melhores notícias considerando tudo, mas no momento ela não tem mais dinheiro, exceto algumas centenas de dólares que foram dados por um amigo em comum, e ninguém de nossa família mista quer ajudá-la. Ela até tentou entrar em contato com meus pais. Nós compartilhamos um pai falecido, mas não temos a mesma mãe, para conseguir meu novo número. Felizmente, eles recusaram ajudá-la. Essa é realmente a única consolação para mim agora, já que, como quase toda a minha vida, ela tem o poder de causar um dano imenso e ainda sair impune. De qualquer forma, nem todas as notícias são ruins. Ouvi dizer que, por causa do seu registro criminal nos Estados Unidos, ela não poderá solicitar um visto por 10 anos. Então ela está presa na América Latina sem casa, dinheiro real ou um emprego. Ela nunca manteve um emprego desde que éramos crianças e agora está na casa dos 30 anos. Gostaria de ter um relato mais satisfatório sobre isso, mas infelizmente não haverá pena de prisão. Pequena correção, só para esclarecer, minha irmã não estava tentando interromper a gravidez. Ela estava tentando causar danos no desenvolvimento para dar à luz a uma criança com necessidades especiais. Ela teria acesso a um auxílio mensal pelo resto da vida da criança para cobrir os cuidados e necessidades dela, mas duvido que ela usaria esse dinheiro para isso. Atualização. Ai, vamos nós de novo. Pequena observação porque as mensagens privadas estão me deixando louca, minhas irmãs não são realmente chamadas a Karen e a Mary. Usei nomes fictícios para todos, inclusive para minha filha e meu perseguidor, para respeitar a privacidade. Então, Lily é um nome falso, assim como Ken. Não, eu realmente não pretendo compartilhar o nome real de ninguém.
Quanto à história real, fui chamado para uma videoconferência hoje porque eu tinha quebrado as políticas de comportamento social da empresa. O resumo dessas políticas é basicamente que não é permitido postar nas redes sociais de maneira inadequada e devemos nos comportar de forma que represente a empresa de maneira respeitosa e adequada. Como sou do setor corporativo, essas políticas são bastante rigorosas para mim. Algumas delas podem resultar em demissão se forem quebradas. Obviamente, fiquei aterrorizado até meu chefe explicar a situação. Aparentemente, alguém criou um perfil no OnlyFans usando meu nome. Não vou divulgá-lo. Nem mesmo pergunte, por favor. Foi muito, dizer que era inadequado não é suficiente. Era algo realmente ruim, com base nas miniaturas que espero que uma boa dose de álcool pesado me ajude a esquecer para sempre. Primeiro de tudo, não tenho nem de perto confiança suficiente para criar um perfil no OnlyFans. Nem mesmo tenho coragem de acessar o site. Não é minha praia. Segundo, tive que rir quando o setor de recursos humanos mostrou a página com o meu nome e uma foto da Karen. Eu só fiquei olhando para eles e perguntei se eles perceberam o problema. Eles tentaram pintar a situação como ainda reflete negativamente na empresa. Vou pular toda a baboseira que foi trocada até que meu chefe basicamente disse que isso era estúpido e que deveríamos apenas deixar para lá, já que é óbvio que a pessoa no OnlyFans não sou eu. A única coisa que eu e a Karen temos em comum é o nariz e a cor dos olhos. Estou ignorando toda essa situação, embora tenha enviado discretamente para o nosso irmão mais velho, que já me disse que vai cuidar disso. Conhecendo ele, Karen pode acabar em um convento, ou em algum lugar sem internet. Existem muitas cidades em nosso país de origem assim. Tenho quase certeza de que essa foi uma tentativa de me fazer ser demitido ou talvez fazer meu parceiro me deixar. Poderia até ser um prelúdio para denunciar-me aos serviços de proteção infantil para tirarem minha filha de mim. Já informei a ele sobre a situação e nossa assistente social riu da pura estupidez disso. Então, sim, parece que isso vai ser meu novo normal até que Karen encontre um novo alvo. De qualquer forma, só queria agradecer às pessoas que ofereceram apoio a mim e à minha pequena Sid. Lily está ótima em sua nova escola e já encontrou um aprendiz/melhor amigo para todas as travessuras relacionadas a Star Wars. Ela também descobriu uma nova fascinação por Avatar, então agora ela quer aprender artes marciais. Mary e sua esposa também estão indo bem, e estão considerando adoção também, talvez não tão perto no futuro. Por enquanto, elas estão adorando estragar Lily de mimar. Atualização. Rapaz, por onde começar? Sinceramente, eu não estava prestando muita atenção ao Reddit, então peço desculpas por muitas respostas que eu perdi. Na verdade, estive adiando isso um pouco, por respeito. Como todos sabem, minha irmã mais velha foi a ruína da minha existência nos últimos anos. E tenho que admitir que uma pequena parte de mim sempre brincou com a ideia de se ela simplesmente desaparecesse, minha vida seria mais fácil. Bem, peça e receberá, querendo ou não. Com a partida dela, não me sinto desconfortável em compartilhar o nome dela. Karen, como a chamei nas histórias, na verdade se chamava Letícia. Leti era uma confusão, para dizer o mínimo, mas tenho muitas boas lembranças de quando éramos crianças. Vou tentar manter as coisas do lado certo do rancor, pois mesmo com a partida dela, ainda tenho muita mágoa. Em maio de 2023, Mary e eu decidimos verificar as coisas. Descobrir se ela estava bem, se havia alguma confusão que precisávamos resolver ou qualquer uma das muitas coisas que poderíamos imaginar que ela estivesse fazendo. Acabamos descobrindo que ela faleceu em abril. Isso está relacionado aos danos que ela causou ao seu corpo durante a gravidez. Não compartilharei detalhes, então peço a quem tiver curiosidade mórbida que não pergunte nem mesmo em mensagens privadas. Obviamente, fomos imediatamente ao nosso país de origem para verificar a situação e garantir que ela tivesse um enterro adequado. Ela ainda estava em um necrotério, então pagamos as taxas necessárias e organizamos o funeral. Muitos familiares se recusaram a comparecer, incluindo a mãe de Leti, então não fizemos nada grandioso. Apenas um serviço online simples para quem quisesse participar anonimamente em um enterro rápido. Depois disso, fomos resolver os assuntos dela. Foi quando descobrimos que ela deixou mais de 25 mil em contas para Mary e eu pagarmos. Ao contrário dos Estados Unidos, onde vivemos, em nosso país de origem, as dívidas são repassadas para os parentes mais próximos, independentemente da morte do devedor. Nesse caso, seria a mãe de Leti, mas decidimos assumir a responsabilidade.
Isso sem contar os custos do funeral, as multas do necrotério e outras despesas diversas. O auge da mesquinhez foi quando estávamos retirando as coisas dela do lugar que ela alugava. Encontramos muitos itens desaparecidos. Desde brinquedos de nossa infância até joias. Até mesmo meu vestido de formatura. Ela estava vendendo tudo online. Muitos desses itens estavam em um depósito, então ela de alguma forma fez uma cópia da chave do depósito. Eu não comemoro a morte dela, e também não sinto tristeza, para ser honesta. Só me sinto exausta. Sempre quis ser próxima de minhas irmãs. Infelizmente, estou percebendo que, para ela, eu era apenas uma vítima fácil. Eu me sentia culpada por ter muito crescendo, enquanto minhas irmãs eram excluídas por terem nascido fora do casamento. Não era culpa delas, e estou percebendo que também não era minha culpa. Nos últimos anos, eu realmente apreciei como algumas pessoas me fizeram rir aqui, e eu me diverti muito compartilhando o quão cheia de si minha família é. Essa não é realmente a forma como eu queria que a história da minha irmã terminasse, considerando tudo o que ela foi. Eu preferia que ela ainda estivesse causando problemas. Ao mesmo tempo, há um pouco de paz sabendo que posso visitar minha família e minha comunidade sem me sentir um alvo. Eu sei que o luto e a tristeza eventualmente virão, afinal, ela era minha irmã. Então estou escrevendo isso antes que a dor me torne menos amarga. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!